Muito boa noite, queridos amigos e irmãos que estão aqui conosco na igreja do Jardim do Estádio. Vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite também a você que está nos assistindo via internet também, não importa em qual lugar, se aqui em Santo André, no estado de São Paulo, no Brasil ou no mundo. Você é muito bem-vindo também aqui conosco nesta noite. Que a graça de Deus também esteja com você neste momento, onde quer que você esteja. Muito bem, nós estamos tendo o privilégio, a alegria de podermos voltar aqui aos poucos a adorar na igreja, né? O culto presencial. Isso é uma bênção que nós precisamos aproveitar. Inclusive, eu quero fazer um apelo também aqui, a você que está me assistindo, você que é membro da igreja do Jardim do Estádio, ou nosso amigo, a nossa amiga, não importa, mas você que é membro da igreja do Jardim do Estádio, você pode vir para a igreja, viu? Já pode vir para a igreja já abriu. Claro, nós temos ainda algumas restrições, nós temos aí ainda algumas restrições no que diz respeito, né, a grupos de risco, os devidos cuidados, mas a igreja aqui do Jardim do Estádio, ela está preparada para te receber. Então venha nos cultos de sábado, no culto de quarta, no culto de domingo, a igreja já está aberta, tá bom? E você que é o nosso amigo, a nossa amiga, se desejar também estar aqui conosco, nos visitando, pode vir aqui na rua Juno, 180, Vila Linda, Santo André, tá ok? E eu peço também a vocês que estão aqui na igreja, ok? Assistindo aqui com a gente, e também aos nossos amigos que estão também em casa, que compartilhem o culto, compartilhe o link deste culto, é isso mesmo. Você pode pegar o link deste culto, tá certo? E você pode compartilhar com várias pessoas aí no seu WhatsApp, seus amigos, compartilhe agora, faça isso. A igreja do Jardim do Estádio, a igreja adventista do Jardim do Estádio, é uma igreja campeã no que diz respeito a compartilhamentos. Então vamos melhorar cada vez mais, vamos compartilhar, tá bom? Você que está aqui na igreja e você que está em casa também, compartilhe. Coloca aí, está aí aberto no Facebook, coloca ali, aperta o botãozinho, compartilhar. Vamos compartilhar, vamos viralizar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Nós estamos estudando uma série, um tema, uma série chamada Apocalipse e Revelações de Esperança. E hoje nós estamos chegando na parte final. E o tema desta noite, Ele voltará. Sabe, meus queridos, eu quero rapidamente mostrar para vocês qual é a ênfase do livro do Apocalipse. Você sabe qual é a ênfase do livro do Apocalipse? Você sabe qual é a ênfase? Você sabe, claro, o livro do Apocalipse, sem ser repetitivo ou redundante, o livro do Apocalipse, ele tem uma linguagem apocalíptica, uma linguagem que fala sobre os últimos eventos. Mas a ênfase do livro do Apocalipse é uma ênfase que nos dá alegria, esperança. Quer ver só? Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Você que está aqui na igreja, pegue a sua Bíblia, Apocalipse 1, 17. Você que também está em casa, pegue a sua Bíblia agora, ou seu smartphone, abre em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Ok? Eu espero você abrir. Enquanto isso, eu quero te fazer um convite. Você que deseja estudar a Bíblia conosco, você que deseja conhecer mais acerca da palavra de Deus, entre em contato com a gente. Mande uma mensagem aí, vai aparecer o número de WhatsApp agora, entre em contato com esse número e diga, olha, eu quero estudar a Bíblia, eu quero aprender mais um pouco da palavra de Deus. Ou se você desejar, coloque aí um comentário, comente aí no Facebook, comente aí, olha, eu aceito estudar a Bíblia.
e nós vamos ter o prazer de estudar a Bíblia com você. Nós vamos entrar em contato com você dentro de poucas horas, tudo bem? Estude a Bíblia com a gente, tá bom? E você que deseja, tem algum pedido de oração, você que deseja fazer algum comentário, interaja conosco aí, no Facebook, no YouTube, interaja conosco, tá certo? Vamos conversar um pouquinho. Tem uma equipe aí que vai estar interagindo com você, conversando com você. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí, tá certo? Estamos aqui à disposição para servi-lo. Muito bem, vamos lá. Apocalipse 1,17, a minha Bíblia diz assim, e também esse texto vai aparecer na sua tela agora também. Olha só, a minha Bíblia ela diz assim, Apocalipse 1,17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Isso João está falando quando ele tem a visão de Jesus lá na ilha de Patmos. Ok? João ele tem a visão do Jesus glorificado. Então ele fica tão admirado ao ver Jesus ali diante dele, que ele cai aos seus pés como se estivesse morto. E diz mais o texto da Bíblia. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Jesus falando para João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno aqui, no grego, é Hades, que significa sepultura, lugar escuro. Então, olha só que interessante. Logo no início do Apocalipse, Jesus ele chega para João e diz, João, não tenha medo, não fique com medo, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, é verdade, mas eu ressuscitei e agora estou vivo e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e da sepultura. Dentro desse espírito, dentro desse pensamento, abre lá agora em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13. Olha só que interessante. Nós vimos aqui uma declaração de Jesus no início do Apocalipse. Eu sou o primeiro e o último. Agora, só que interessante, no final do Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 13, você que está aqui na igreja, me acompanhe, você que também está em casa, a minha Bíblia diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha só, Jesus, ele repete que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em outras palavras, essas expressões de Jesus Cristo, tanto no início do livro do Apocalipse, como também no seu final, mostram que Jesus, ele tem o controle total da história. Jesus, ele está presente em todo o livro do Apocalipse. Jesus, ele está no controle da sua igreja. Nada pega Jesus Cristo de surpresa, porque ele é o princípio e é o fim. E isso ele repete, ele diz tanto no começo do Apocalipse como no final. O livro do Apocalipse nos mostra que Jesus, ele está no controle de tudo, que Cristo é o vencedor. O Apocalipse não diz que Jesus será o vencedor. O livro do Apocalipse nos diz que Cristo já é o vencedor. E aquele que tomar partido ao lado de Cristo, aquele que tomar uma decisão ao lado de Jesus, também será um vencedor, uma vencedora. Então, nós não precisamos ter dúvidas disso. O Apocalipse nos mostra, Cristo é o vencedor. Ele já é o vencedor. A questão é, nós aqui, estaremos ao lado de Jesus? Ou estamos ao lado de Cristo? Você que está me assistindo, nesse exato momento, você está ao lado de Jesus? Você é um vencedor ao lado de Cristo? Se não, o que está faltando para você tomar uma decisão?
Eu pergunto também aos meus queridos que estão aqui na igreja, o que está faltando para você também tomar uma decisão definitivamente ao lado de Cristo, que já é o vencedor? E o interessante é que dentro deste plano de Deus para nós, revelado no Apocalipse e em toda a Bíblia, o Apocalipse nos diz que Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio plenamente. A cada dia que passa, cada vez mais eu creio que Jesus vai voltar. E isso, meus queridos, o Apocalipse praticamente inteiro, várias partes do Apocalipse citam, ou de forma direta e indireta, sobre a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, abre lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse é um texto muito conhecido, Apocalipse 1, 7. A minha Bíblia, ela diz assim, eu peço que você procure aí na sua casa, onde quer que você esteja, esse texto. Se você tiver alguma dificuldade, vai aparecer na tela, e você que está aqui na igreja, por favor, leia comigo. Olha só. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. O Apocalipse fala muito da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala muito sobre a segunda vinda de Jesus. Existe, por exemplo, nós não vamos ler, mas você pode ler depois com calma, a lição de casa aqui, para os nossos irmãos que estão aqui na igreja, leia com atenção Mateus capítulo 24, que é chamado de Apocalipse de Mateus. Mateus 24, e ela diz que Jesus vai voltar com grande poder e glória. Todas as pessoas da terra verão Jesus voltar. A vinda de Cristo, ela será visível. A vinda de Jesus, ela será audível, porque ele virá sob o som de trombetas. Jesus não voltará sozinho, Jesus vai voltar com todos os anjos do céu. Sabe, de vez em quando eu estou ao ar livre, ou mesmo dirigindo, e eu consigo ver assim, eu tenho uma visão boa do céu, ou às vezes eu estou andando, caminhando, fazendo exercício, de vez em quando eu olho para o céu, e eu procuro imaginar Jesus voltando. E isso, olha, toca o meu coração. Eu procuro imaginar a cena descrita na Bíblia de Jesus voltando nas nuvens do céu, os anjos ali com ele, o som de trombetas. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Se eu e você estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, naquele momento, eu e você, nós vamos parar e vamos olhar para o céu e vamos ver Jesus voltar. Não importa onde estejamos, nós vamos ver Jesus voltar. Queridos, no livro do Apocalipse também, ali no final do 6º selo, nós estudamos aqui, nesta série Apocalipse, Revelações de Esperança, nós estudamos ali os 7 selos do Apocalipse. E ali nós vimos que no final do 6º selo, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Nós temos também ali a descrição da 7ª trombeta, onde diz ali, na 7ª trombeta, onde diz ali, que agora o reino de nosso Deus e de Cristo, agora estão nas mãos dele, nas mãos deles. Ali é uma referência implícita da segunda vinda de Jesus, onde Jesus ele vai retomar para sempre este mundo. Nós temos também ali, entre a 6ª e a 7ª pragas, nós temos ali, na batalha do Armagedon, logo em seguida, fala sobre a segunda vinda de Jesus. E o interessante notar, que ali, entre a 6ª e a 7ª praga, que fala sobre a vinda de Jesus, ali é uma praga. Aí você fala, mas espera um pouquinho, a vinda de Jesus, ela vai ser uma praga? Sim, para aqueles que não se prepararam. Mas para aqueles que se prepararam, e vocês aqui, eu também, você que está me assistindo em casa,
nós temos a graça, a oportunidade de nos prepararmos. Deus está nos dando chances. A vinda de Jesus vai ser um momento mais esperado, mais feliz, mais alegre. É a nossa bendita esperança, como diz o apóstolo Paulo em Tito capítulo 2, versículo 13. Portanto, o Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus, mas eu quero ler agora um outro texto com vocês na Bíblia, que também fala de uma forma forte. São palavras fortes, impressionantes, que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Abra sua Bíblia, você que está aqui na igreja, e você que está em casa também, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, 11 ao 16. Apocalipse 19, 11 ao 16. Olha só que interessante. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que você vai ler comigo agora. São palavras, como eu já disse, fortes, poderosas. Aqui diz o seguinte, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Versículo 11, Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Então olha só, então aqui João ele vê o céu aberto, ele vê um cavalo branco. Cavalo branco era usado principalmente na época, no Oriente Médio, essa cor, esse cavalo branco era usado principalmente pelos generais, eram pessoas que tinham um alto cargo, ok? Então aqui mostra que quem está sentado num cavalo branco é alguém que reina, é alguém que tem autoridade, é alguém que tem poder. E aqui diz dois nomes desta autoridade que está vindo num cavalo branco: fiel e verdadeiro. Versículo 12. Os seus olhos são como chama de fogo. Chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, um minutinho. Veja bem, são palavras fortes. Então aqui diz que esta pessoa que está sentada em cima de um cavalo branco, ele se chama fiel, verdadeiro, mas também é chamado de o Verbo de Deus. Quem na Bíblia é chamado de o Verbo de Deus? Jesus Cristo. É só você pegar depois. Vamos dar uma olhadinha ali, vamos olhar lá. João capítulo 1, vamos dar uma olhada lá. Não desmarque aí a sua mão do livro do Apocalipse, daqui a pouco nós vamos voltar. Mas olha só, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Interessante que não é por um acaso. Quem escreveu o Apocalipse? Foi João. E João chama ali Jesus de o Verbo de Deus. E no Evangelho dele, olha só que interessante, João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. A minha Bíblia, ela diz assim, eu peço que você me acompanhe agora na palavra. Olha só que interessante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, existe aqui uma distinção de Deus e do Verbo, e o Verbo está com letra maiúscula, é uma pessoa. Todas as coisas foram feitas por Ele, está falando do Verbo, o Verbo de Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então olha só que interessante, aqui está falando de quem? De Cristo, de Jesus. E agora João, ele pega a mesma expressão
o verbo de Deus, e utiliza aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Interessante, meus queridos, olha só, quando está João, ele chama Jesus de fiel, porque Jesus, realmente, ele não falha, ele cumpre as suas promessas. Nós, seres humanos, nós somos falhos, nós erramos, muitas vezes a gente quer até acertar, mas a gente erra às vezes. Mas Jesus, ele não falha, Jesus, ele não erra. Por isso que você e eu, nós podemos confiar nesse Cristo que é o quê? Fiel. Você que está me assistindo em casa, Jesus, ele é fiel, ele não falha. Você pode confiar nele, você pode colocar a sua vida nas mãos dele. Jesus também é chamado aqui de verdadeiro. Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Jesus, ele fala a verdade. Jesus, ele é verdadeiro conosco. Ele é fiel e verdadeiro, mas ele também é chamado de o verbo de Deus. Quando João chama aqui Jesus de o verbo de Deus, João está querendo evocar duas coisas, dois pensamentos aqui. Primeiro, que o verbo de Deus, segundo João capítulo 1, versículos de 1 a 3 que nós lemos, o que diz lá sobre o verbo de Deus? Ele é o quê? Ele é criador. Ali diz em João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada foi feito que não fosse através do verbo de Deus. Jesus, ele é o Criador. E esse mesmo Jesus, que é o Criador, foi o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. É o mesmo Jesus. Então, João está dizendo o seguinte, olha, este Jesus que está vindo com grande imponência, com autoridade, em cima de um cavalo branco. Este Jesus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o verbo de Deus, ele é o criador de todas as coisas. Mas também é aquele que veio um dia a este mundo, passou por todas as humilhações, escolheu sofrer e morrer numa cruz, para morrer no lugar do ser humano, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para morrer no seu lugar de você que está me assistindo agora. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, e por causa da cruz de Cristo nós temos oportunidade de perdão, de salvação, de restauração. Esse mesmo Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou, hoje está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós, e esse mesmo Jesus, o verbo de Deus, ele vai voltar com grande poder e glória. E olha só que interessante, versículo 14, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca, da boca do verbo de Deus. É claro que aqui é uma linguagem impressiva, é uma linguagem simbólica. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Que nome é esse? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe, meus queridos, Apocalipse capítulo 19 é uma resposta de Deus às atuações das bestas de Apocalipse capítulo 13 e da grande Babilônia de Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, ela procura enganar todos os habitantes da terra. Ela procura
através das suas doutrinas deturpadas da Bíblia, procura enganar as pessoas, seduzir as pessoas. E a própria Bíblia diz que quase toda a terra se maravilhou. Mas Babilônia, quantas e quantas pessoas, quanto sangue inocente Babilônia derramou. Quantas pessoas Babilônia no decorrer da história, quantas pessoas Babilônia matou, mártires, pessoas que queriam seguir a Jesus. E agora, o capítulo 19 de Apocalipse mostra esse Jesus que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para assumir o seu reino de uma vez por todas e para destruir Babilônia. Essa é a mensagem central de Apocalipse 19. Jesus, ele vem mostrar agora o seu poder e a sua autoridade sobre todos os reinos desta terra. Por isso que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, independentemente da minha escolha e da minha decisão, Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele está no controle da história. Jesus está no controle da sua igreja. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui comigo na igreja nesta noite e para você que está em casa me assistindo. Jesus hoje é o Rei da sua vida. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua vida. Ele tem primazia no seu coração. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. E aí, o que você me diz, você que está em casa também? Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Ele de fato agora está reinando no seu coração? Porque o que adianta? O que adianta saber que Jesus é o Criador? O que adianta saber que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim? O que adianta saber que Jesus agora ele vive, mas se eu não recebo os benefícios disso na minha vida? Está entendendo? Jesus morreu na cruz do Calvário por você, mas você tem recebido os benefícios da morte de Cristo na sua vida? Jesus está agora intercedendo no santuário celestial por você, mas você tem recebido os benefícios dessa intercessão na sua vida, no seu dia a dia? Jesus, ele é o dono deste mundo, ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o Rei. Mas o que adianta saber disso, se Jesus na prática, no meu dia a dia, ele não é o Rei da minha vida, não é o Senhor da minha vida? Se eu não o obedeço, se eu não sigo os seus passos? Por isso, meus queridos que estão aqui na igreja, e você que está também me assistindo em casa, o apelo que eu faço para você agora é que você tome uma decisão, faça uma escolha. Essa é uma escolha que você precisa fazer, de colocar Jesus em sua vida em primeiro lugar. Será que tem alguma coisa que está impedindo que você coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida? Tome uma decisão, porque Jesus vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o fiel, o verdadeiro, o Verbo de Deus. Ele vai voltar com autoridade, com imponência. E nós não precisamos ter medo da segunda vinda de Cristo, porque eu e você, nós temos o grande privilégio de ter esse Jesus como nosso amigo. Eu posso conhecer cada vez mais Jesus, eu posso aprender a amar a Jesus, através do estudo da Bíblia, através da oração, através da comunhão, através do relacionamento. Eu faço um apelo para vocês nesta noite, você que está me assistindo também em casa, tenha comunhão com Cristo. A graça dele está disponível para você. Acorda,
Não fique mais dormindo, desperta, porque Jesus está voltando e Ele quer salvar você. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu estou falando com alguém que precisa estudar a Bíblia. Então estude a Bíblia conosco, entre em contato com a gente, no número que vai aparecer agora aqui no WhatsApp. Entre em contato conosco, manda um recado para a gente nas redes sociais. E diga, olha, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais o plano de Deus para a minha vida. E eu tenho certeza de que Deus vai se revelar muito a você, e você vai se preparar melhor para a volta de Jesus. Enfim, meus queridos, eu quero terminar falando de uma expressão muito usada por Jesus Cristo, no final do livro do Apocalipse. E que essa expressão seja uma expressão que conceda, que dê esperança para todos nós aqui, para vocês. Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 7. É uma expressão muito usada por Jesus. Aqui diz assim na minha Bíblia: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui, no versículo 12 de Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 12 de Apocalipse, capítulo 22. E aqui também, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vai aparecer também na tela aí para você. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente eu venho sem demora. E aí João, com alegria em seu coração, ele diz: amém, vem Senhor Jesus. Eu não sei se esta é o mesmo sentimento que está no seu coração nesta noite. O mesmo sentimento que João teve. Sabe, João, ele estava ali, encarcerado, exilado na ilha de Pátimos. Nós não sabemos o que é isso não. Imagine você estar exilado, preso, sujeito a trabalhos forçados, e João, ele era um homem idoso. E ele tem alegria ali de ver Jesus. Jesus foi fazer uma visita para João. E ele diz para João: João, aguenta mais um pouco. Certamente eu venho sem demora. Guarde as palavras que eu te ensinei. Pratique, viva. Em breve, João, eu vou dar a recompensa para você e para todos aqueles que forem fiéis a mim. Portanto, não desista. Eu venho sem demora. E João, então, num arroubo de alegria: ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, não demore mais. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo de pecado, de dor, de tristeza. Eu estou falando com pessoas aqui nesta noite, e quem sabe você que esteja me assistindo também, com certeza, eu estou falando com pessoas que perderam já algum ente querido. A morte não é fácil. A morte é uma intrusa na experiência do ser humano. E eu sei que, para você que perdeu alguém querido, eu acredito que a volta de Jesus é algo que você deseja bastante. Porque você vai ter a esperança de rever os seus queridos quando Cristo voltar. Você que está cansado deste mundo, tanta dor, tanta tristeza, tanta miséria, tanta doença, tanta desigualdade, tanta corrupção.
Jesus, ele diz também para você e para mim: eu venho sem demora. Aguente firme, não desista. Para você, que quem sabe esteja longe de Deus, para você que esteja me assistindo, que esteja longe de Deus, também Jesus está falando: eis que venho sem demora. Então, se prepare, porque Jesus vai voltar. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora. Para você que está cansado deste mundo, Jesus diz: eis que venho sem demora. Para você que está longe de Deus, Jesus diz: eis que venho sem demora. Então, se prepare. Deus está dando essa chance para você nesta noite, para mim também, para vocês que estão aqui na igreja, para todos nós. Porque o Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso, é o Deus da segunda chance, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. É o Deus que vai aplicar a justiça. Mas é o Deus que antes da aplicação da justiça, Ele aplica a sua graça. Portanto, meus queridos irmãos e amigos aqui da igreja, meu querido e minha querida que está assistindo via internet, se existe um momento, se existe um tempo em que nós não podemos desistir, é agora. Jesus está voltando. O Apocalipse diz que Jesus vai voltar. O Apocalipse diz que Jesus já é o vencedor. O Apocalipse diz que Jesus não vai demorar. E como eu já disse logo a princípio, a cada dia que passa, eu particularmente, eu creio mais que Jesus está cada vez mais próximo. Por isso que a Bíblia diz, meus queridos, lá no livro de Romanos, hoje é o dia da salvação. Não fique esperando para depois não. Quem sabe um dia, quem sabe amanhã. Não fique esperando. Se preocupa agora com a tua própria salvação, com a salvação da tua família. Você que está em casa, agora, hoje é o dia de entregar a sua vida a Cristo. Se preocupa com a tua própria salvação, mas também com a salvação da tua família. Que você se prepare para a volta de Jesus. Porque essa mensagem também é para mim. Eu venho sem demora. Que essa mensagem arda no seu coração. Cause um calor no seu coração, de alegria, de expectativa, de esperança. Porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como eu disse, se tem um tempo que a gente precisa continuar firme, é agora. Não desista, porque Jesus, Ele virá logo. Tantas e tantas pessoas estão desistindo dos caminhos de Deus por tão pouca coisa. Às vezes, é por causa das ilusões deste mundo. Tudo neste mundo é ilusão. É ilusão. Traz um prazer passageiro. Quem sabe, às vezes por causa de alguma decepção na igreja, alguma decepção com algum líder da igreja, as pessoas se afastam de Deus, como se Deus tivesse culpa. Desistem tão facilmente do caminho da salvação. Isso não precisa acontecer com vocês. Não desistam, porque a Bíblia diz, e o Apocalipse diz, Jesus voltará, Ele voltará, e Ele vem logo. Nós vamos cantar agora uma última música, um último hino, que fala dessa nossa esperança, desta nossa alegria. Não desista, porque Jesus virá logo. Eu quero que você que está aqui na igreja, cante esta música com alegria, medite na letra desta música, solte a sua voz, vamos louvar o Senhor. Ao som da música, coloquemo-nos de pé, e você que está em casa também,
Louve ao Senhor, cante. E que a letra desta música também seja uma realidade na sua vida também. Louve ao Senhor. Não desista, porque Jesus está voltando. Esta é a mensagem da Bíblia, é a mensagem do Apocalipse. Que esta mensagem, que esta esperança tome conta de verdade do seu coração e do meu coração nesta noite. Vamos cantar então? 150. Não desistir, porque Jesus vem logo. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir a sua promessa. Não desistir, porque Cristo vem logo. Cante meditando na letra, cante com o coração, cante com esperança. A dor em breve vai passar, o luto em breve vai passar, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando. Dias pensei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, que a esperança, que a alegria, que o fervor que João teve ali na ilha de Patmos, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo, e quando ele ouviu da promessa da segunda vinda de Jesus, que esta mesma alegria, esperança e fervor também tomem conta de todos os nossos corações. Que a volta de Cristo seja a nossa bendita esperança. Portanto, ó Deus, nos ajude no preparo para a volta do Senhor Jesus. Transforma o nosso coração, desperta-nos desta letargia espiritual. Eu oro também pelo nosso amigo, a nossa amiga que está também nos assistindo em casa, pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Por favor, transforma o coração de todos. Alcança-os também onde quer que eles estejam, em qualquer parte deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai,
a nos prepararmos para a volta de Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua bênção, uma boa semana nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês também que estão nos assistindo, uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.